Boa noite a todos os deputados presentes, boa noite a quem nos assiste da plenária, boa noite a todos os funcionários que trabalham aqui conosco essa noite e quem nos assiste pela TV Alesp. Venho encaminhar, pela primeira vez, o voto aqui porque entendo que a lei das diretrizes orçamentárias é um dos papéis mais importantes que a gente tem para fazer enquanto deputados. E a participação é um dos pilares do meu mandato. A participação da população, aproximar as pessoas dos espaços de poder, aproximar as pessoas da política, explicar como ela funciona. E eu tenho muito orgulho de dizer que das 12 emendas à LDO que protocolei aqui nessa casa, nesse projeto de lei, 8 foram construídas com a população no nosso laboratório LDO, que foi um evento participativo. A LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, é um dos primeiros dos 3 passos que a gente tem para aprovar o orçamento do Estado. Orçamento que hoje é em torno de 230 bilhões de reais. Nesse sentido, para que a gente possa realmente ter participação das pessoas e aproximar elas dos espaços de poder, a gente precisa também descomplicar a política, explicar como ela funciona. E o laboratório que a gente fez foi um evento em que a gente propiciou convite aberto pelas redes sociais, tivemos mais de 200 inscritos, fizemos turmas de 50 pessoas que vieram às segundas-feiras à noite, aqui nessa casa, pela primeira vez, muitas das pessoas nunca tinham ocupado esse espaço, vieram trabalhar comigo, trabalhar com a minha equipe no entendimento da LDO e na construção dessas emendas. Foi muito gratificante ver o interesse das pessoas em sim participar da política e elas não só entenderem como funciona, mas também participarem efetivamente, porque essas emendas foram, de fato, protocoladas. A LDO, como o próprio nome da lei já diz, traz as diretrizes orçamentárias que encaminham os principais pontos para a criação do programa de governo, do plano plurianual e do orçamento do Estado. Nesse momento, é com muito espanto que eu leio, dentro do relatório que foi protocolado como relatório final da legislação, de que todas as alterações ao artigo 2 foram rejeitadas porque mudam o programa de governo do governo eleito e, portanto, não cabem na lei de diretrizes orçamentárias. Eu entendo que num sistema democrático como o que a gente vive, de pesos e contrapesos, a gente cria as regras para que seja possível a gente poder construir em conjunto o que rege o nosso Estado. Sim, é papel do governo do Estado construir a LDO a partir do programa de governo pelo qual foi eleito. Mas é papel, então, dessa casa, que foi eleito com mais votos do que o governo do Estado, porque nós, enquanto 94 deputados representando a totalidade de votos do Estado, podemos, então, incidir e mudar a lei de diretrizes orçamentárias, construindo junto o que melhor representa a nossa população. Então, não cabe o argumento do governo de que não podemos mudar a LDO, porque o governo que foi eleito tem esse programa de governo. Cabe, sim, essa alteração, porque é nosso papel, enquanto deputados eleitos, representantes da população, construirmos juntos o que entendemos que é melhor para o Estado. Fiquei não só muito espantada, como decepcionada com um governo que diz que a transparência e a participação fazem parte das suas diretrizes. Nesse sentido também, me causou muito espanto que várias das minhas emendas que dizem respeito à transparência, um dos pilares das principais diretrizes do plano de governo do Dória que foi colocado, coloca lá transparência como terceira diretriz mais importante do plano de governo, não foram atendidas. Ora, se um dos pilares do governo é transparência, as emendas que falam como que a gente pode efetivamente trazer mais transparência para o orçamento, trazer mais transparência para a participação, trazer mais transparência para as concessões do Estado, trazer mais transparência para as renúncias fiscais, não foram atendidas. E isso eu acho que é muito ruim do ponto de vista do que esse governo realmente quer construir com a população, quais são as reais diretrizes do programa de governo e do que a gente não está vendo. Na sequência, a gente protocolou também emendas importantes em relação à primeira infância.
E aqui eu quero voltar a fazer um apelo para todos os deputados dessa casa e para o governo de olharmos para a primeira infância como prioridade absoluta, como inclusive já rege a nossa Constituição Federal. A primeira infância é a etapa mais importante do desenvolvimento do ser humano. Do 0 aos 7 anos de idade, a gente desenvolve a nossa capacidade cognitiva, a gente desenvolve a nossa capacidade de criar vínculos. E, nesse sentido, é o investimento mais inteligente que o Estado pode fazer. Quando a gente fala que o Estado tem um orçamento pressionado, quando a gente fala que o Estado tem um orçamento curto, que não dá para a gente fazer tudo, a gente deveria, sim, então, priorizar quais são os investimentos que trazem maior retorno, principalmente na diminuição das desigualdades e no desenvolvimento das pessoas. E na primeira infância deveria ser prioridade absoluta. E me causa muito espanto não ter a primeira infância como uma das prioridades e umas orientações que poderiam estar na LDO, a nossa emenda não ser contemplada dentro do relatório final e a gente entender que isso não é prioridade. Como pode não ser prioridade a primeira infância, que é o investimento mais inteligente que o Estado pode fazer? Tenho esperanças ainda que a gente possa colocar e consiga emplacar a primeira infância no plano plurianual, no PPA, que chega nessa casa em agosto. Mas peço e reitero a importância de todos nós nos atentarmos para a importância desse tema. Para finalizar, eu entendo que a LDO não está ruim. As leis das diretrizes orçamentárias da protocolada, ela é coerente em muitos dos pontos que ela está colocada. É só uma pena que, das 539 emendas que essa casa protocolou, que todos nós, deputados, protocolamos, menos de 10% foram acatadas. 49, isso olhando com muita boa vontade, pensando que o entendimento dessas emendas foram parciais, se agrupando em 5 subemendas. É papel, sim, numa democracia representativa e num sistema de pesos e contrapesos, construirmos juntos uma das leis mais importantes do Estado. E a gente precisa garantir que, nas próximas vezes, que a nossa voz reflita, esteja refletida na lei aprovada e que a gente não se contente com tão pouco. Quero, por fim, parabenizar o deputado Alex de Madureira, que foi responsável pelo grande desafio de consolidar esse parecer final, o desafio de conseguir entender quais emendas a gente conseguiria colocar. Eu reconheço o seu esforço de tentar entender o máximo possível de emendas de nós, deputados, porém também entendo que é um processo hoje ainda muito influenciado e pressionado pelo governo, que não dá o devido respeito ao sistema de pesos e contrapesos, impedindo que a gente pudesse ter mais emendas que realmente constroem um orçamento propositivo, que representa os nossos votos, representa os nossos eleitores no texto final. Obrigada, agradeço minha fala.